Vamos continuar, galera? Vamos terminar, então, essa correção das atividades, né? Sobre espaço geográfico mundial, as regionalizações do espaço geográfico mundial e sobre a questão da Guerra Fria, ok? Então, vamos lá. Então, vamos para as nossas atividades. Todo mundo afiado? Atividade 1. O jovem espanhol Daniel se sente perdido. Seu diploma de desenhista industrial e seu alto conhecimento de inglês devem ajudá-lo a tomar um rumo. Mas a taxa de desemprego, que supera 52% entre os que têm menos de 25 anos, o desnorteia. Ele está convencido de que seu futuro profissional não está na Espanha, como o é de pelo menos 120 milhões de conterrâneos que emigraram nos últimos 2 anos. O irmão dele, que é engenheiro agrônomo, conseguiu um emprego no Chile. Atualmente, Daniel participa de uma oficina de procura de emprego em países como o Brasil, Alemanha e China. A oficina é oferecida por uma universidade espanhola. Olha que situação, hein? O rapaz está lá na Espanha, na Europa, né? Continente, região tão aspirada por tantos, porém, devido a crises econômicas que se sucederam, muitas da população dessas regiões estão tendo essa crise de desemprego, estão tendo a falta de emprego de formas de se colocarem no mercado. Então, a situação ilustra uma crise econômica que implica valorização do trabalho fabril, nós não estamos falando de trabalho na fábrica. Expansão de recursos tecnológicos, não é isso o tema. Exportação de mão de obra qualificada, estou exportando mão de obra, olha só, qualificada. Quantos brasileiros saem daqui para trabalhar em um mercado de trabalho que não existe qualificação? Né? E aí, no momento que nós precisamos de um profissional qualificado, especializado, que tem aí a sua faculdade, a sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado, nós temos falta. Nós buscamos os que estão de fora. Nós exportamos essa mercadoria. Isso é uma coisa para refletir bastante, galera. Anos de vestibular, anos de dar uma descoberta aí, qual a profissão, qual o rumo tomar. Vale pensar sobre essa questão, ela é bem reflexiva. Continuemos. Migrações mundiais. No mundo, aconteceram vários momentos, momentos mesmo, né? De tipos de migrações. Migraram para a Europa, da Europa migraram para o Brasil. Muito tempo, né? O Brasil recebeu muitos imigrantes europeus, asiáticos, os africanos, né? Por muito tempo o Brasil foi recebedor dessas migrações, para posteriormente, lá na década de 80, ele começar a migrar, começar a ter uma leva de pessoas saindo do seu território, ok? Então, a migração, como está aqui, ó, vale ressaltar, deixa eu pegar uma coisinha para a gente destacar, o que é migração, né? A migração, ela é o deslocamento da população pelo espaço. Esse deslocamento, que a gente tem um indivíduo, né, com a sua malinha, e ele está deslocando, ele está migrando, ok? E existem 2 termos muito importantes para a gente trabalhar, que é a emigração e a imigração, certo? A migração é o deslocamento. Quando eu estou indo, como o indivíduo está aqui com a malinha na mão, eu estou emigrando, eu estou saindo. Quando eu chego na minha região de destino, eu sou um imigrante, eu cheguei, ok? Migração é o movimento. A emigração é o meu movimento de sair. A imigração é a minha chegada, ok? Migrante. O que é um migrante, né? Que negócio interessante é esse? Toda pessoa que migra, que se desloca de algum lugar, certo? Seja espontaneamente ou não, é um imigrante. Como, por exemplo, a gente pode destacar os refugiados.
de guerras, de perseguições políticas, religiosas, são migrantes. A questão das fronteiras, né, nos Estados Unidos é um tema interessante quando falamos de migração, porque os Estados Unidos, agora no governo do Trump, eles estavam fazendo o quê? A construção do muro do México, né, para impedir a entrada de imigrantes. Havia toda uma fiscalização para permitir a entrada de pessoas ali naquele território. Quando o imigrante chega, né, ele vem para ocupar mão de obra que muitas vezes poderia ser distribuída para a população local. E quando um país está em crise por emprego, falta de emprego, dividir essa mão de obra com o imigrante, ao ver da população local, é injusto, não é? Nós temos vários exemplos de migrações internacionais, migrações internas, intracontinentais, existem vários tipos de migrações, tá? Se a gente for falar sobre todos os tipos de migrações, vai dar várias aulas para a gente estar aqui falando e falando. Vamos deixar para a próxima. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula só falando sobre os tipos de migração. Pode deixar um comentário aí se for o interesse de vocês. Questão 2. Desde sua criação em 1949, a Organização do Atlântico Norte, a OTAN, tem revisto regularmente as suas tarefas e objetivos, tendo em vista a evolução do ambiente estratégico mundial. O cenário mundial ele muda constantemente, ele é meio estático. As questões políticas, sociais e econômicas são em constantes transformações. Nestes 62 anos de história, tanto a Aliança quanto o resto do mundo sofreram mudanças que os fundadores da OTAN não poderiam ter previsto. Né? No momento em que ela foi criada, pós-guerra, com o intuito de impedir conflitos para que não houvesse uma nova guerra mundial, não é? E para o contexto que temos hoje, o mundo mudou muito. O cenário mundial é outro. Então, o que ele está perguntando para a gente aqui? Diante das transformações ocorridas no cenário geopolítico mundial, a legitimidade dessa organização se enfraqueceu por quê? O que levou essa organização a enfraquecer? Foi justamente a perda de parte de seus alvos e funções iniciais, e principalmente quando acontece a derrocada do bloco socialista. Certinho? OTAN. O que é a OTAN para a gente entender melhor, né? Podemos dizer que a OTAN conseguiu materializar seus objetivos, ajudou a barrar possíveis agressões soviéticas, incorporou a Alemanha ao sistema de defesa ocidental. Em termos precisos, a OTAN manteve a segurança europeia, sob a tutela americana, unificando as estratégias e os sistemas de armamentos europeus. Hoje, após o colapso do bloco socialista e o fim da Guerra Fria, a OTAN vive uma crise de identidade, como se ela perdesse o seu objetivo, a sua função. Ok? Terceira questão está falando sobre a crise de 1929. A crise de 1929 é um dos anos subsequentes, teve sua origem no grande aumento de produção industrial e agrícola nos Estados Unidos. Houve um período ali, após a Primeira Guerra Mundial, né, em que houve um crescimento do consumismo, houve um estilo de vida americano sendo vendido e a indústria produzindo muito, só que isso acabou estourando em uma crise. Por quê? Porque os estados da Europa, que consumiam grande parte desses produtos, estavam saindo da guerra, estavam economicamente devastados, e eles não podiam participar desse estilo de vida. Então, essa superprodução acabou sendo um excedente e acabou gerando, então, essa crise em 1929. Fatos apresentados permitem inferir que... Então, esses fatos apresentados no texto nos permitem inferir que o significativo incremento da produção industrial e agrícola norte-americana durante a Primeira Guerra Mundial consistiu num dos fatores originários da crise de 1929. Ela investiu fortemente na indústria e agricultura, porém, o conflito mundial impediu seus maiores compradores, né,
de poderem estar usufruindo dos seus produtos industrializados, o que levou à crise. Crise de 1929, ela acontece justamente pela essa questão, né, do pós-guerra. Está aqui o nosso primeiro destaque. Opa, peraí. Eita, nós. Primeira Guerra, favorecimento da indústria estadunidense, armas, alimentos e empréstimos. Os Estados Unidos começam a investir, a emprestar dinheiro para outros países, há um investimento na indústria, principalmente armamentista nesse período aqui, ok? Os Estados Unidos aumenta a oferta de emprego na indústria, ampliação do consumo interno, uma produtividade alta, dependência mundial da economia dos Estados Unidos. Começa a haver uma grande produtividade, uma pendência, né, da relação da economia dos Estados Unidos com os outros países. Surge o America Offline, modo de vida, estilo de vida estadunidense, em que o cinema vende muito, aquele sonho de vida, aquele consumismo, aquela sociedade, aquela casa perfeita, cheia de objetos para comprar, ok? A Europa, primeiro é esse aqui. Consequências, né, desse estilo de vida e dessa crise. A crise econômica houve uma falência dos bancos, a crise social, desemprego, crise política, aumento do nacionalismo, menos tolerância com o outro que está ali para tomar seu emprego, ok? Reflexos no Brasil. Redução drástica no consumo, déficit na balança comercial. Olha só, aconteceu uma crise lá nos Estados Unidos, vai refletir em todos os lugares. New Deal. Medidas internacionais, um processo lento. Começa a haver medidas, né, para poder equilibrar, para poder sanar essa grande crise. Então, aqui a gente tem o nosso resumão sobre a crise de 1929. Depois, posteriormente, nós temos a Europa, né, com a recuperação da sua economia, diminuindo o consumo de produtos estadunidenses. Ela sai do fim da guerra, foi em 1914 e 1918, começa a recuperar a sua economia e começa a depender menos dessa produção americana. Liberalismo econômico, o próprio mercado começa a se regular através de especulações. Quebra da Bolsa de Nova York, o craque da Bolsa de Nova York, que é justamente essa crise, né, essa grande crise, marcada e conhecida também como o craque da Bolsa de Nova York. Vamos que vamos. Atividade 4. Aos 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética, não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único, pela situação internacional peculiar que dominou até a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O período citado no texto é conhecido por Guerra Fria. Pode ser definido como aquele momento histórico em que houve... O que aconteceu? O que eu posso caracterizar aqui esse período? Constante confronto das duas superpotências que emergiam após a Segunda Guerra Mundial. Certo? Próxima e última questão. Os efeitos abomináveis das armas nucleares já foram sentidos pelos japoneses há mais de 50 anos. Vários países têm isoladamente capacidade nuclear para comprometer a vida na Terra. Montar o seu sistema de defesa é um direito de todas as nações, mas um ato irresponsável ou descuido pode desestruturar, pelo medo ou uso, a vida civilizada em suas vastas regiões. A não proliferação de armas nucleares é importante. Então, sobre o tema e os argumentos, podemos dizer que
Qual que é a nossa resposta aqui? Que os governos da Índia e do Paquistão encontram-se numa perigosa escala de resolução de problemas pela força. São duas nações que têm um conflito ali, né, sempre em ativa. No domingo de julho de 1998, Índia e Paquistão rejeitaram a condenação da ONU decorrente da explosão de bombas atômicas pelos dois países, a título de teste nuclear e comemoradas com festas, especialmente no Paquistão. O governo paquistanês, país que possui maioria da população muçulmana, considerou que a condenação não levou em conta o motivo da disputa, o território da Caxemira, pelo qual já tiveram 3 guerras desde a sua independência. 2/3 da região são de maioria muçulmana, pertencente à Índia, e 1/3 ao Paquistão. Então, existe uma rixa entre essas duas regiões, Índia e Paquistão, principalmente por questões religiosas. Aqui, ó, nesse mapa, a gente tem marcado aqui pra gente a região da Caxemira. Tá aqui, ó. Ok? Então, a tensão em relação entre a Índia e o Paquistão pela disputa da região da Caxemira teve início a partir da independência da Índia, do imperialismo britânico. A região da Índia, então, adquire o quê? A sua independência em relação aos britânicos. E para entender a disputa pela Caxemira, é preciso ter em mente o momento da criação desses dois países. Várias regiões e principados tiveram que optar por integrar uma dessas nações. A religião acentuou as tensões, tá? A questão da religião foi um forte fator para a decisão de qual lado tomar. A Índia formou-se basicamente por povos hindus e o Paquistão por muçulmanos. Então, havia então essa rixa, né, entre essas duas nações. E a Caxemira era uma região que era pertencente ao Império Britânico, precisamente de povos hindus. Então, ela se identificava mais justamente com as nações do Paquistão. Então, começou a haver uma disputa entre a Índia e o Paquistão por quem teria direito a esse território. Ok? É o que está sendo representado lá na nossa atividade anterior. Beleza, galera? Fim de questão. Encerramos, então, por aqui as nossas correções, né, desse bloco. Semana que vem a gente tem mais atividade. Beijo, tchau.